E aí, aqui é o Aki. Tudo bom? Mega Man X é irado. Conseguiu revolucionar a fórmula Mega Man que tinha sido formada desde o Nintendinho, focando ainda mais em exploração, história e dificuldade. E com tanta qualidade e sucesso que ele teve, era inevitável que recebesse uma sequência, tarde ou cedo. E bom, ainda bem que foi cedo. Agora, se era tão boa quanto o primeiro, é isso que nós vamos descobrir na análise de hoje. Sem mais delongas, vamos nessa! Mega Man X2 foi lançado em 16 de dezembro de 1994 para o Super Nintendo, sendo dirigido por Keiji Inafune, um dos principais nomes responsáveis pela franquia Mega Man. Inafune desempenhou um papel fundamental na evolução da série, trazendo elementos inovadores e garantindo a continuidade do sucesso iniciado no primeiro Mega Man X. Algo super legal do X2 foi a inclusão do chip CX4, que era basicamente um componente gráfico que possibilitava a criação de gráficos em wireframe 3D. Isso permitiu efeitos visuais bem impressionantes para a época, eu devo dizer, como por exemplo a cena de introdução do jogo e até mesmo alguns chefes. Isso se destacou muito na época, principalmente pelo hardware limitado do Super Nintendo. O jogo foi amplamente bem recebido em seu lançamento, já que este conseguiu refinar os elementos positivos do Mega Man X1, como a jogabilidade ágil, pixel art detalhada e o design criativo das fases, trazendo assim uma profundidade muito maior para o jogo. Apesar de seu sucesso, Mega Man X2 não conseguiu superar o impacto comercial do primeiro título da série, vendendo cerca de 560 mil unidades. A maior parte dessas vendas ocorreu no Japão, onde a franquia tinha uma base de fãs mais sólida, enquanto os números foram mais modestos na América do Norte e na Europa. Bom, o jogo continua sendo uma ótima sequência, oferecendo uma experiência refinada e emocionante para os fãs da franquia. Ele permanece relevante até hoje, por mais que esteja um pouquinho apagado entre a trilogia do Super Nintendo e os demais títulos, sendo incluído em coletâneas como Mega Man X Collection do Play 2 e a Mega Man X Legacy Collection, que tá na maioria dos consoles modernos. Mega Man X2 começa de um jeito bem similar ao primeiro, com uma cutscene explicando fatos do jogo. 6 meses após a revolta de Sigma, poucas coisas mudaram. Os Maverick Hunters continuam a lutar contra os seguidores de Sigma, sendo X o atual líder da organização. Eles receberam notícias de um Maverick que estava escondido numa fábrica abandonada. Infelizmente para X, um novo grupo de Maverick aparece, os X-Hunter. Aparentemente, eles estão com as partes do corpo do Zero, que tinha sacrificado no jogo anterior, e estão dispostos a devolver se Mega Man X conseguir vencê-los. X segue caminho, derrotando os 8 Mavericks padrões e recuperando as partes de Zero. Depois de um tempo, Dr. Ken consegue localizar a base dos X-Hunter. Passamos o Boss Rush e derrotamos os X-Hunter de novo. E para a surpresa de 0 pessoas, Sigma tá vivo. Lutamos contra as duas formas de Sigma e o vencemos. A base começa a explodir e o X vaza. Após isso, temos o discurso final do narrador e os créditos sobem. Esse é um pequeno resumo da história do jogo. Apesar de ser boa, não chega nem perto do X1. Eles optaram por algo mais simples e básico, porém foi bem feito. Trazer o Zero de volta foi um grande acerto que acabou definindo o futuro da série. Já os X-Hunters, eu sempre achei eles meio sem sal. Tipo, eu não odeio, mas também não gosto. Eu até acho o conceito legal, mas o jeito que executaram deixou a desejar, pelo menos pra mim. Agora, sobre os gráficos, eu acho que não tem muito que eu possa criticar, já que são muito bons. A pixel art apresentada no jogo é de uma qualidade impressionante, mostrando o nível de detalhe e refinamento que salta aos olhos em cada momento. Os devs conseguiram não apenas capturar o espírito visual do primeiro jogo, mas também aprimorá-lo, levando a arte a um novo patamar. Os cenários estão repletos de elementos ricos e bem trabalhados, que dão vida ao mundo e criam uma atmosfera cativante. Além disso, as animações destacam pela fluidez impecável, transmitindo dinamismo e emoção em cada movimento dos personagens inimigos. É evidente que cada pixel foi meticulosamente pensado para oferecer a melhor experiência possível ao jogador, mostrando a dedicação e paixão da Capcom. Esse capricho visual não só engrandece a experiência geral, como também solidifica o jogo como uma verdadeira sequência a uma obra de arte. E sobre a trilha sonora? Cara,
A trilha sonora do Mega Man X2 é simplesmente espetacular. Um verdadeiro espetáculo para os ouvidos. Sério, eles mantiveram o altíssimo nível apresentado no primeiro jogo e, mais uma vez, entregaram composições memoráveis que dão vida a cada momento de aventura. Bom, assim como no primeiro jogo, elas estão seguindo uma direção menos atmosférica e mais energética, tipo rockzão e tal. Cada faixa possui uma personalidade própria, sendo carregada de carisma e emoção. As composições são tão envolventes que muitas delas ficam gravadas na mente, como por exemplo, o tema do Bubble Crab. Ou do Flamestag. Entre várias outras que eu poderia citar. Sinceramente, eu não consegui encontrar uma única música que me incomodasse. Sério, esse é um aspecto impecável do jogo. E sobre a gameplay, é simplesmente fantástica! Acho que isso é uma das constantes em Mega Man X. Bom, fora o proibido, é claro. Os controles são incrivelmente fluidos e dinâmicos. É quase natural, sabe? Você consegue encadear um movimento no outro de forma suave, criando uma jogabilidade que é ao mesmo tempo desafiadora e recompensadora. Os comandos e ações são muito bem refinados. Eles pegaram a base sólida do X1 e melhoraram tudo o que já era bom. Um exemplo disso é que eles finalmente consertaram o dash cagado do X1. Não é nada nível Mega Man X4 ou X5, mas tá muito superior ao que era antes, e bem mais funcional também. Mas, falando isso agora, eu acabei de me lembrar do meu maior problema com o Mega Man X2. Justamente por eles terem pego tudo do Mega Man X1 e melhorado, eu acho que isso acabou tirando parte do brilho das poucas novidades do Mega Man X2. Olha, é verdade sim que eles melhoraram a gameplay, os gráficos e a trilha sonora, mas, sinceramente, faltou conteúdo novo, sei lá, alguma mecânica nova que deixasse esse jogo mais único. Eu acho que por conta disso, o Mega Man X2 acabou sendo um dos jogos mais esquecidos da saga Mega Man X inteira. Ele não é lembrado por mal como o X3, o X6 ou o X7, mas também não é muito revolucionário ou adicionou algo de novo, como o X4, o X8, por aí diante. Ele só tá ali, é um jogo bom, mas sei lá, ele não tem nada que os outros não tenham, sabe? Eu acho que o real problema dele é esse. Ele jogou seguro demais e não arriscou em novas coisas. Além disso, eles mantiveram o sistema de upgrades que tínhamos no primeiro jogo, com corações, tanques e armaduras espalhados pelas fases. Sobre os tanques e corações, não tem muito o que reclamar. É um sistema muito bom que incentiva a exploração do cenário e dá uma progressão super natural pro jogo. Pra mim, é sempre super bem-vindo. As armas no jogo, já as armas que coletamos dos chefes, são tão boas quanto as do primeiro. Isso é algo que foi se perdendo com o decorrer da franquia Mega Man X, mas nesse jogo, elas são super úteis e criativas. Porém, algo que eu tenho que reclamar é sobre uma escolha um tanto quanto ruim da parte das armaduras. O canhão, peitoral e botas são ótimas adições, sendo o Buster do X2 um dos melhores da franquia. Porém, o capacete é péssimo. Mas por quê? Simples, o capacete dá uma habilidade em que você simplesmente aperta um botão e pode encontrar qualquer item que esteja escondido perto de você. E você pode pensar, ué, como isso pode ser uma ideia ruim? Isso é ótimo. A questão é que no X1 eles conseguiram sim fazer um design que incentiva você a explorar o cenário de um jeito muito criativo. Os itens estavam escondidos nas fases, era só você procurar e pensar um pouco o que você achava. E era muito divertido, mas com essa adição no X2, eles basicamente disseram: nós não precisamos nos importar de fazer um level design bom. E isso é muito ruim. O level design em questão de exploração é muito pobre. Tem coisas que você nunca encontraria se não fosse por essa solução porca que eles fizeram. Isso me entristece um pouco porque no X1 era super divertido procurar os upgrades. Agora não, você só aperta o botão e ele vai apontar para um local totalmente inesperado. E fora que se você não tiver o capacete, você não vai conseguir platinar esse jogo sem um guia. No fim de tudo, Mega Man X2 é um jogo muito bom. Ele tem um defeito ou outro que é até grandezinho, mas isso não o atrapalha de ser um ótimo jogo. É claramente inferior ao primeiro, mas ainda assim muito bom. Minha nota final é 8 de 10, uma continuação honrada.